Agora eu queria que você pudesse pegar a tua Bíblia, abra conosco no livro de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo de número 3, versículo 5. Se você não trouxe Bíblia, pede aí emprestado, abra aí no seu telefone. Você que está em casa, nós sempre pedimos para você, abra também Josué capítulo de número 3, versículo de número 5. Traga uma caneta, anote os versículos, anote os textos, porque Deus vai falar conosco, como sempre tem falado, em nome de Jesus. Aqui diz assim, Josué capítulo de número 3, verso 5, diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga graças a Deus. Agora eu quero ler, queria que você pudesse repetir após mim, em nome de Jesus. Diga assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mais uma vez, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas na minha vida. Diga graças a Deus. Pai, nós lemos a Tua palavra e nós pedimos que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Pai, que o Senhor possa tomar essa palavra, que é uma palavra rema, e transformá-la numa palavra logos, uma palavra de interpretação, de entendimento, uma palavra revelada do Teu coração para o nosso coração, Pai. Que nesta noite o Senhor possa nos corrigir, nos ensinar, que o Senhor possa falar grandemente e tremendamente aos nossos corações de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, amados? Eu queria que você pudesse voltar a sua atenção aqui para frente, que você tentasse não se desviar, mas deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos voltar ainda nesse livro de Josué, capítulo de número 3, porque eu creio que Deus vai falar tremendamente conosco aqui nesse texto. Amados, aqui Josué, ele chega diante do povo e por orientação de Deus, e uma orientação do seu líder Moisés, Josué dá uma ordem para o povo. Josué diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas no meio de vocês. E você já conhece, mas eu quero aqui, mais uma vez, estar posicionando você de quem era Josué. Josué era um homem que ele era discipulado por Moisés. Josué, ele era um homem que tinha o seu mentor como Moisés. O Josué era um homem que ele sempre olhava e via Moisés todas as vezes que Moisés ia falar com Deus. Josué ficava observando todas as vezes a postura de Moisés com Deus. Josué era um homem que ele aprendeu tudo aquilo que Moisés tinha para ensinar para Josué. Josué aprendeu, mas nessa época, nesse contexto, se você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no capítulo 1, nós não vamos abrir para ganharmos tempo, você vai ver em Josué capítulo 1, que quando Moisés morre, Josué fica completamente desanimado. Quando Moisés morre, Josué fica entristecido, e o próprio Deus, se você ler todo o capítulo 1, você vai ver que Deus todas as vezes diz para Josué: Josué, anima-te, Josué, anima-te, Josué, tem de bom ânimo, levanta a sua cabeça, Josué, anima-te, anima-te. Por que Deus fala isso para Josué? Porque Moisés havia morrido, aquele que era o referencial, aquele que era o espelho, aquele que levava o povo a buscar a Deus, aquele que para muitos naquela época guiava o povo naquele deserto, havia morrido. Então para Josué a esperança havia morrido. Então para Josué, aquele que falava face a face com Deus, que era Moisés, tinha morrido. E por isso no capítulo 1, Josué está tremendamente triste, Josué está tremendamente desolado, mas Deus queria fazer algo tremendo através da vida de Josué. Agora abra o seu entendimento, queridos. Deus quer fazer algo tremendo a partir da tua vida, a partir da tua casa, e Deus vai fazer. É por isso que nós começamos essa campanha de 21 dias de jejum e oração. E qual que é o tema dessa campanha? Por esta causa eu me ponho de joelhos.
E eu quero aqui no contexto perguntar para você, esta causa que você se colocou de joelhos diante de Deus, e você escreveu ali uma causa, duas causas, três causas, várias causas, essas causas, abra os seus ouvidos e ouça isso, essas causas que você colocou diante de Deus, eu creio que Deus vai responder você, eu creio que Deus vai surpreender muitas pessoas que estão aqui nessa noite em nome de Jesus. Mas para isso, Deus precisou falar a Josué: Josué, anima-te, Josué, anima-te, Josué, anima-te, anima-te, Josué. Deus precisou mexer com aquilo que Josué estava entristecido, e hoje Deus quer falar para você, meu irmão, minha irmã, levanta a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, anima-te, não importa o que você está enfrentando, não importa o que você enfrentou, e não importa o que o mundo lá fora tem declarado ao seu respeito, anima-te, levanta a tua cabeça. Você não sabe os planos que tenho preparado para você, você não sabe a história que eu escrevi na tua vida, e Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã, levanta a tua cabeça. E sabe o que Josué fez? Se você pegar a sua Bíblia no capítulo 2, você vai ver que Josué então começa a animar, você vai ver que Josué então começa a levantar a sua cabeça, você vai ver que Josué então dá ouvidos à voz de Deus. E agora Josué está com um problema terrível à sua frente. Sabe qual era o problema de Josué? Josué precisava passar no meio, ou Josué precisava atravessar o rio Jordão. Josué tinha um problema terrível, porque todo o referencial daquele que buscava a Deus para Josué era Moisés, e agora Josué está paralisado, porque o problema de Josué é passar o Jordão, e o Jordão, para aquele ângulo que o povo de Deus precisava passar, era naquele momento quase que intransponível. Você entende isso? Talvez o seu problema, talvez a sua causa, talvez a sua necessidade, talvez a causa que você está colocando de joelhos diante de Deus, para você talvez seja intransponível, talvez para você seja de uma forma que você não está vendo saída, você não consegue resolver, ou você não consegue que esse problema, que essa causa seja resolvida. Mas ouça isso, é nessas causas, é nesses problemas que Deus gosta de agir, queridos. Então você lê o texto comigo, e Deus dá uma ordem para Josué. Qual a ordem que Deus dá para Josué? Josué, santifica você e todo o povo, porque amanhã eu farei grandes coisas no meio de vós. Eu escrevi aqui, querido, uma palavra fantástica, ouça isso: sua postura de hoje define a sua vitória de amanhã. Eu vou repetir: a sua postura de hoje define a sua vitória de amanhã. Talvez você está numa postura totalmente equivocada, talvez, diante de Deus. Talvez a sua postura de hoje seja uma postura de desânimo. Talvez a sua postura de hoje seja: não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta estar escrevendo o meu pedido nesse folder, não adianta estar acordando de madrugada para falar com Deus, porque eu já sei, o meu problema não vai ser solucionado. Queridos, se você soubesse, se você entendesse o quanto você é importante para Deus, se você soubesse, se você entendesse o quanto Deus quer abençoar você, se você soubesse, se você entendesse, eu sempre falo isso, o maior interessado de abençoar você não é você mesmo, é o próprio Deus. Sabe por quê que Deus é o maior interessado de abençoar você? É porque através da bênção que Deus vai liberar sobre a tua vida, que o nome do Senhor será engrandecido. Você entendeu isso? Ouça mais uma vez, eu quero repetir essa frase: a sua postura de hoje define a sua vitória de amanhã. Qual tem sido a sua postura de hoje? Você tem levado a sério essa campanha, queridos? Você tem levado a sério o seu jejum? Você escreveu lá todas as suas causas e se está se colocando de joelhos diante de Deus? Quais são as suas causas? Talvez a sua causa é um membro da tua família que está com Covid-19. Talvez a sua causa é um membro da tua família que talvez está entubado por vários dias, talvez semanas, quiçá meses. Talvez a sua causa é para que Deus possa arrancar toda a angústia, toda a decepção, toda a depressão no teu coração. Talvez a sua causa seja uma causa que está na justiça por muitos anos, e você precisa que essa causa seja julgada com urgência. Talvez a sua causa seja uma bênção que você tem pedido para Deus há muito tempo. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus sabe qual é a sua causa. Josué, qual era a causa de Josué? Atravessar o rio Jordão. E Deus diz para Josué: Josué, você quer ter vitória? Josué, você quer ser abençoado? Então você tem uma postura diante de mim para fazer. Sabe qual é, Josué? Santifica você e todo o povo, busque a minha presença, se santifique. É por isso, queridos, nós estamos fazendo 21 dias de jejum e oração, 21 dias clamando a presença de Deus. Você precisa entender que você precisa se santificar.
É por isso que na nossa campanha eu disse para você, você vai fazer jejum de uma coisa e você vai fazer duas o quê? Gentilezas. Aí você pergunta, mas pastor, o que é santificar? O que é para Deus estar santo? O que é para Deus estar consagrado? O que é para Deus estar com o meu coração limpo? Para Deus você está santo e para Deus você está com o teu coração limpo. É você todas as vezes chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa de todo o pecado. Deus, purifica a minha vida de toda injustiça. Deus, que o Senhor possa fazer com que os meus olhos sejam descortinados de todas as vezes que eu pecar, que o pecado na minha vida seja um acidente, mas que o pecado na minha vida não seja algo cotidiano. Deus quer de mim e de você que nós possamos nos santificar diuturnamente diante de Deus. Sabe por quê? Várias vezes você tem perdido batalhas, queridos, é porque o pecado tem atrapalhado o agir de Deus na tua vida. Sabe por quê? Muitas vezes você tem talvez tido um 2020 difícil, ou início de 2021 difícil, é porque o pecado impediu Deus de abençoar a tua vida, e agora Deus está falando para mim e para você no dia de hoje, santifica hoje, santifica hoje, santifica hoje, porque amanhã eu, o Senhor, farei grandes coisas na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. E sabe o que Josué fez? Josué obedeceu a Deus. A santificação é a busca que todo cristão deve se empenhar. Ouça isso, às vezes queremos que Deus opere maravilhas no nosso meio, mas nós estamos com o coração totalmente tomado pelo pecado. Estamos com o nosso coração totalmente tomado por coisas que desagradam a Deus. Queridos, se existe algo que aborrece o coração de Deus, se existe algo que afasta a presença de Deus de mim e de você, chama-se pecado. Deus não compactua com coisas erradas, Deus não compactua com pecado, e talvez esse pecado, talvez esse erro tenha impedido Deus de agir na tua vida. Então Josué foi obediente a Deus. Josué começou a dizer para o povo, olha, se vocês querem passar o Jordão, vocês precisam fazer algo, santifica, vamos nos santificar hoje, porque só nós sabemos aquilo que nós queremos. Então aquele povo foi se santificar, aquele povo foi buscar a Deus, aquele povo foi jejuar, aquele povo foi clamar a Deus com intensidade. Eu volto a dizer, porque somente aquele povo sabia aquilo que eles precisavam da parte de Deus. Ouça isso, queridos, o que tem roubado o teu sono, o que tem roubado a tua alegria, o que tem roubado o seu prazer, só você sabe aquilo que você precisa que Deus faça na tua vida. Só você sabe qual a causa que você tem se colocado de joelhos diante de Deus, e Deus se importa com você, ao contrário do que aquilo que o diabo tem tentado falar para você. Deus se importa com você. Aí eu escrevi aqui, ouça isso, a Bíblia diz, santificação é agora, não é para depois. Josué disse, santificai-vos hoje. Hoje, o que você tem feito hoje diante de Deus? Sabe por que nós pedimos para você fazer duas gentilezas? É porque muitas pessoas jejuam, muitas pessoas leem a Bíblia. Eu conheço pessoas que leram a Bíblia 10 vezes, de capa a capa. Muitas pessoas jejuam, muito mais do que a minha, você. Mas sabe o que essas pessoas fazem? Elas leram a Bíblia de capa a capa por mais de 10 vezes. Elas jejuam muito, mas dentro das suas casas, você é um monstro de ser humano. Dentro das suas casas, não valoriza as suas famílias. No local de trabalho, começa a espraguejar contra o patrão, começa a espraguejar contra os colegas de trabalho. Entende isso? Deus quer que o seu coração e que o meu coração seja tomado de algo que agrada a Deus. E não adianta nós apenas jejuarmos, não adianta nós apenas orarmos, nós precisamos mudar a nossa postura. Lembra que eu falei semana passada? A sua gentileza precisa começar primeiro aonde? Dentro da sua casa. A sua gentileza precisa começar aonde? Dentro da sua casa. Entende isso? São princípios que Deus quer restaurar no nosso meio. O que adianta para as pessoas lá fora você ser uma grande pessoa? O que adianta para as pessoas lá fora você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande líder, um grande cristão, se dentro da tua casa você talvez tenha sido um monstro, se dentro da tua casa você talvez não tenha sido uma boa mãe, se dentro da tua casa talvez você não tenha sido um bom filho. Queridos, você precisa se santificar agora, em todas as áreas da sua vida. Eu quero repetir, Deus não compactua com coisas erradas. Deus não compactua com coisas erradas. Aí eu quero ler com você aqui o outro texto, diz assim, um outro
tema que eu escrevi aqui: maravilhas vem depois, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O que é isso? O que o texto diz? Santificai-vos hoje. Quando que Deus fará maravilhas? Diga assim: depois que eu cumprir a minha parte. Diga assim: Deus sempre faz a parte dele. Diga mais uma vez: Deus sempre faz a parte dele. Eu dizia para umas pessoas essa semana, eu não me recordo para quais eram essas pessoas, eu disse o seguinte para elas: eu quero compartilhar com você nessa noite. Certa vez estava ali Davi diante de Deus, você conhece a história. Então Davi viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. Olha isso, queridos, o que Davi teve que fazer? O que derrubou o gigante foi a pedra de Davi ou foi o próprio Deus? O que derrubou o gigante foi a ação de Deus. Mas Deus precisava que Davi fizesse algo. O que Deus precisava que Davi fizesse? Deus precisava que Davi fizesse o quê? Jogasse a pedra. Deus precisava que Davi fizesse o quê? Jogasse a pedra. Ouça isso, que Deus vai falar comigo e com você. Muitos de nós estamos querendo que Deus faça a parte dele e a nossa parte, queridos. É você que tem que jogar a pedra. É você que tem que jogar a pedra. Quem vai dar a direção para a pedra, para ela encaixar no alvo, na testa do gigante, é Deus. Mas você precisa jogar a pedra. Sabe o que você muitas das vezes estamos fazendo? Estamos falando assim: Deus, joga a pedra, Senhor. Deus, joga a pedra. Deus, joga a pedra. Nós estamos transferindo a parte que nos compete para que Deus também faça. É por isso que talvez muitas coisas não estão dando certo para você. Sabe qual é a sua parte que Deus está mandando você fazer hoje? Santifica hoje. Hoje. Santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilhas na tua vida. O que Deus está falando com isso? Solta a pedra. Solta a pedra. Solta a pedra. É eu que vou dar destino para a pedra. É eu que vou fazer com que a pedra acerte a testa do gigante, que o gigante caia ao chão. Mas solte a pedra. Solte a pedra. Jesus então está lá para ressuscitar Lázaro. Ouça isso, mais esse exemplo. Jesus está ali para ressuscitar Lázaro. Qual a ordem de Jesus para aquela multidão que está ali? O que Jesus diz? O que Jesus fala para eles? Retirai a pedra. Retirai a pedra. Sabe por que Jesus mandou eles tirar a pedra? Porque se Jesus tivesse dito: Lázaro, sai para fora, o que teria acontecido com Lázaro? Ele sim teria ressuscitado, mas teria o quê? Morrido sufocado, ou batido a testa aonde? Na pedra. Muitas de nós não estamos retirando a pedra. Nós nem estamos tirando a pedra, queridos, mas retirar a pedra só compete a mim, só compete a você. Você sabe qual a pedra que você precisa retirar. Você sabe qual a pedra na funda que você precisa lançar. Você sabe aonde você precisa se santificar hoje, porque o Espírito Santo de Deus neste momento está falando no teu coração, você que está aqui na igreja, e também está falando no teu coração, você que está em casa participando desse culto. Amados, santifica-se hoje. Eu quero repetir: o seu amanhã depende do que você vai fazer hoje. O seu do hoje vai definir o seu amanhã. Qual tem sido a sua postura no seu hoje? Qual tem sido a sua postura no seu hoje? O que você tem feito hoje? O que você tem feito hoje diante de Deus, queridos? Olha só essa outra frase que eu escrevi aqui: nunca pense que não é possível santificar a sua vida. Jesus orou para que fôssemos santos. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas, queridos. Quando deixamos para amanhã, eu e você falamos assim: Deus, eu não quero a sua bênção hoje, eu vou deixar para me santificar amanhã. Então você começa a procrastinar aquilo que Deus tem para a tua vida. E nós somos muito bons para fazer, sabe o quê? Colocarmos a culpa em alguém. A culpa é de Deus que não me ama. A culpa é do governo. A culpa é do coronavírus. A culpa é das pessoas. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. Josué sabia o que ele precisava. E Josué sabia que não era fácil passar ali o Rio Jordão. Josué sabia que não era fácil atravessar o Rio Jordão, queridos. Você sabe que talvez a causa que você está se colocando de joelhos diante dela, para o homem resolver, não é fácil. Eu disse aqui domingo passado, muitas pessoas tomaram posse. Ouça isso: muitas pessoas terão causas na justiça resolvidas ainda este mês, em nome de Jesus. Muitas pessoas que estão com a causa na justiça há muito tempo se verão agir de Deus na sua vida. Muitas pessoas que falaram mal de você vai bater na porta da tua casa. Sabe o que ela vai fazer? Me perdoa.
eu errei com você, me perdoa. Muitos irmãos que estão aqui, que estão em casa, vai aparecer dinheiro na sua conta em nome de Jesus. Muitas pessoas, Deus vai tocar no coração de pessoas, para que pessoas batem na sua porta e possam presentear você, abençoar você em nome de Jesus. Muitas pessoas serão promovidas no seu trabalho, muitas pessoas começarão seus negócios. Sabe por que isso? Porque Deus está dizendo para você: eu, Deus, quero fazer maravilhas na tua vida, mas faça a tua parte hoje. Faça a tua parte hoje. E eu quero perguntar para você mais uma vez: o que você tem feito, queridos? O que você tem feito? Santifica a sua vida hoje, prepara hoje a sua vida, se santifica hoje, começa a consertar aquilo que está errado hoje. Josué ouviu a ordem de Deus, e Josué começou a consertar aquilo que estava errado. Você sabe o que está errado, queridos, você sabe o que precisa consertar. Talvez seja a forma de você tratar o seu esposo, talvez seja a forma de você tratar a sua esposa, talvez seja, filho, a forma de você tratar os seus pais, talvez seja, querido, a forma de você tratar os seus avós, talvez seja a forma de você estar diante da presença de Deus. O que você tem feito para que entristecer o coração de Deus? Santifica hoje, busca a Deus hoje, busca a Deus com toda a força do teu coração hoje, queridos. Sabe o que Josué fez depois de buscar a Deus? Josué, então, Deus deu uma ordem para Josué: Josué, você vai mandar com que todos os levitas e os sacerdotes passem à frente, e eles vão se posicionar no meio do Rio Jordão. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Sabe por que Deus mandou Josué mandar que os levitas e todos aqueles homens passassem à frente do Jordão, se posicionassem no meio do Jordão? É para que eu e você possamos entender: aquilo que vai guiar a minha vida, aquilo que vai guiar a sua vida, sempre será a presença do nosso Deus. Sabe o que aqueles levitas estavam carregando? A arca do Senhor. Naquela época, a arca do Senhor simbolizava e representava a presença do próprio Deus. Ouça isso: o que tem guiado a tua vida, o que tem direcionado a tua vida, o que tem dado direção para a tua vida, é a voz dos homens ou é a voz de Deus? O que tem dado para você ouvir e tomar a posição correta, e você andar no caminho correto? Deus está falando para mim e para você: nós precisamos andar sempre na direção aonde está a presença de Deus. E Josué mandou para que todos aqueles levitas, aqueles sacerdotes, andassem e se posicionassem no meio do Rio Jordão, para que o povo tivesse um ponto de referência, para que o povo pudesse seguir a arca que simbolizava a presença de Deus. O que nós estamos seguindo, queridos? O que você está seguindo? Será que você está seguindo a presença de Deus, ou você talvez está seguindo a religiosidade? O que você está seguindo? Será que você está seguindo efetivamente, buscando a presença de Deus, ou você está tendo momentos de religiosidade? Você está acordando às 12h59 apenas por religiosidade, ou porque você entende que Deus pode e Deus vai abençoar a tua vida? Você está fazendo essa campanha só para cumprir meta, ou para cumprir talvez alguma, para não estar fora do centro daquilo que a igreja está fazendo? Ou você acredita que Deus pode mudar a realidade que você está vivendo? Qual é a postura que você está diante de Deus, queridos? Por que você está fazendo essa campanha? Você acredita que Deus pode fielmente abençoar a tua vida? Então Josué se posiciona diante de Deus, no meio do Rio Jordão. Outra ordem que Deus dá para Josué: Josué, você vai separar 12 homens, um homem de cada tribo. Separa 12 homens, e manda com que esses homens peguem, cada um deles pegue uma pedra, Josué. Então Josué deu a ordem: olha, todos vocês, um homem de cada tribo, um homem de cada tenda, vocês, o chefe de cada tribo, vocês vão pegar, cada um de vocês, uma pedra. E eram 12 tribos, 12 homens, cada um deles pegaram uma pedra. E Josué disse: vocês vão pegar essa pedra e vão colocar essa pedra no meio do Rio Jordão. E esses homens foram obedientes a Deus, obedientes à voz de Josué, sem questionar. Sabe o grande problema meu e seu, queridos? Às vezes nós queremos questionar Deus, às vezes queremos questionar a forma e o agir de Deus nas nossas vidas. Deus tem várias formas de abençoar a tua vida, Deus tem várias formas de abençoar a tua casa. Para quem estava vendo aquilo, achava que aquilo era o quê? Uma loucura. Para quem estava vendo, achava que era uma loucura. As pessoas vão olhar para você e te chamar de louco. Meu Deus, em plena pandemia, em plena
que onde todo mundo está fechando empresa, você está abrindo empresa, você está ampliando a empresa, você é louco. Em plena pandemia, você está construindo, você é louco, querido. As pessoas vão se surpreender com o agir de Deus na sua vida. Sabe qual é a única coisa que Deus pede para mim e para você? Primeira coisa, santifica a sua vida. Santifica a sua vida. Muda a sua postura. Muda a sua postura. Muda a sua postura. Muda a sua postura. Então aqueles homens, cada um de cada tribo pegou 12 pedras e colocou aquelas pedras no meio do rio Jordão. E a arca do Senhor estava parada no meio do rio Jordão. A Bíblia diz que quando a arca foi entrando no rio Jordão, com todos aqueles sacerdotes e levitas, as águas do rio Jordão, elas diminuíram. Diga glória a Deus. Queridos, nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Para Josué naquele tempo, era intransponível atravessar o rio Jordão. Para você talvez intransponível é o que você escreveu no seu folder, aquilo que você quer, com a causa que você quer que Deus resolva. Talvez para você seja algo intransponível. Você verá o milagre e o agir de Deus na tua vida. Você não está entendendo, queridos. É por isso que eu gosto de dizer todos os cultos, Deus tem pressa em abençoar a sua vida. Eu escrevi aqui, talvez chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. Talvez chegou a hora de Deus realizar aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Talvez chegou a hora de Deus manifestar grandes coisas na tua vida, na tua casa e na tua família. Deixa eu perguntar algo para você. Você está preparado para receber a bênção de Deus sobre a tua vida? Se você está com o seu folder, pega o seu folder aí mais uma vez, por gentileza. Se você está com o seu folder, olha o que você escreveu no seu folder. Se você estiver com ele, se você não está com ele, puxa na sua memória o que você escreveu nesse folder. Olha para ele. Deixa eu perguntar para você. Você literalmente tem fé para acreditar que Deus pode realizar tudo aquilo que você escreveu nesse folder? Então Deus manda Josué apenas santificar. A única ordem de Deus para Josué: santifica. Você e o povo, santifica. Outra ordem de Deus: Josué, passa com a arca que representa a minha presença no meio do rio. Posiciona a arca no meio do rio. Josué, separa 12 homens, um de cada tribo, que cada um deles peguem uma pedra e coloquem no meio do rio. Josué foi extremamente obediente à voz de Deus. Josué naquele dia foi extremamente obediente na voz de Deus. Eu não sei se você fez, eu tenho certeza que você fez a devocional no dia de hoje, porque a devocional de hoje diz para mim e para você, lembra da devocional? Ela diz assim: sem Deus nada nós podemos fazer. Quem fez a devocional, diga glória a Deus. Da devocional, Jesus está dizendo para mim e para você: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E aqui Deus está dizendo para Josué: Josué, eu vou engrandecer o teu nome. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Josué, você não tem noção aquilo que eu vou fazer a partir da tua vida. Se o povo obedecia a Moisés, se o povo honrava Moisés, se o povo seguia Moisés, se o povo entendia que eu era com Moisés, quanto mais com você. Mas ouça isso, Josué: obedeça todas as minhas ordens que eu disser para você. Obedeça sem questionar, Josué. As pessoas verão, e muitas delas chamarão você de louco, muitas delas chamarão você de doido, muitas delas olharão para você e não vão entender o que você está fazendo. Não liga não, não importa não, continua sendo obediente à voz de Deus. Aí diz assim, queridos, capítulo 1, versículo 16, não precisa abrir. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, onde quer que nos enviastes, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos. E tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, assim como foi com Moisés. Deus dizendo para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você.
Você vai ouvir isso da boca do próprio povo, falando isso. Queridos, cuidado, sem santificação na minha vida e na sua vida, não haverá presença de Deus na minha vida e na sua vida. E sem presença de Deus na minha vida e na sua vida, não haverá o cumprimento da promessa de Deus na minha vida e na sua vida. Eu quero repetir, sem a santificação de Deus na minha vida e na sua vida, não haverá presença de Deus, e sem a presença de Deus não haverá o cumprimento da promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Qual que é a promessa de Deus sobre a vida de Josué? Josué, amanhã eu farei grandes coisas na tua vida e na vida do povo. Então você precisa se santificar, você precisa buscar a Deus. Queridos, sem santificação na minha vida e na sua vida, não haverá honra. Não haverá honra de Deus. Lembra do que eu disse? Muitas pessoas receberão promoção no seu trabalho. Muitos irmãos vão ampliar as suas empresas. Isso é o que? Honra. Isso é o que? Honra. Isso é o que? Honra. Sem santificação não haverá honra de Deus sobre a sua vida. Se você quer a honra de Deus sobre a sua vida, primeiro se santifique. Primeiro se santifique, primeiro busque a Deus. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 7, não precisa abrir. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Josué, eu também serei contigo. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué dos olhos de toda Israel, e temeram como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Diga graças a Deus. Queridos, sem santificação na minha vida e na sua vida, não haverá uma geração comprometida. Você que é mãe, você que é pai, você precisa se santificar, porque a santificação de Deus na tua vida fará com que as gerações futuras a partir de você sejam abençoadas. A bênção de Deus vai passar pela tua vida, para também alcançar a vida dos seus filhos, queridos. Muda a sua postura, muda aquilo que você tem feito diante de Deus. Busque a Deus, se santifique diante de Deus. Busque a Deus como jamais você buscou, e santifique a tua vida. Cuidado nos grupinhos de WhatsApp que você faz parte, saia desses grupos. Cuidado com as piadas no local de trabalho, cesse as piadas indecentes. Cuidado com as pessoas que têm cercado você. Se não for trazer bênção, mude de relacionamento, mude de amizade. Cuidado com as pessoas que você tem compartilhado aquilo que Deus falou para você que vai fazer na tua vida. Talvez você está compartilhando coisas que Deus não mandou você compartilhar. Cuidado, cuidado com quem você está compartilhando aquilo que Deus deu para você. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Muitas pessoas não estão preparadas, queridos, porque elas estão enxergando com os olhos carnais, com os olhos racionais. Mas eu e você estamos enxergando com os olhos espirituais. Nós estamos nos posicionando diante de Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus fará grandes coisas na nossa vida. Para aquele povo era impossível atravessar aquele Jordão. Para aquele povo era impossível ver o agir de Deus na vida deles. Sabe por que Deus mandou Josué pegar aquelas pedras e ordenar com que o povo pegasse aquelas pedras? Para que aquelas pedras servissem de memorial. Diga memorial. Sabe o que é memorial? São lembranças. Sabe por que Deus falou: Josué, você vai fazer com que 12 homens, um de cada tribo, pegue 12 pedras. E você também pegará a pedra, Josué, e colocará no meio do Jordão. Sabe para quê? Para que as gerações futuras possam entender que eu, Deus, fiz o meu povo atravessar o Jordão a seco e serem completamente abençoados, porque eu sou um Deus que velo pelo cumprimento da minha palavra. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Ouça isso. Deus quer que você levante memoriais. O que é isso, pastor? Você precisa levantar memoriais. Sabe por quê? Para lembrar daquilo que Deus vai fazer na tua vida a partir desse mês de junho, em nome de Jesus. Você precisa lembrar de onde Deus te tirou e para onde Deus vai te levar.
Eu vou repetir, você não entendeu. Você precisa levantar também memoriais, para que você entenda de onde Deus te tirou e da onde Deus vai te colocar. Do lugar que Deus te tirou, da postura que Deus te tirou e da postura do lugar em que Deus vai colocar você, queridos. Deus vai colocar você em posição de honra, Deus vai colocar você em posição de destaque, Deus vai abençoar a tua vida. Só que as pessoas não estão preparadas e não acostumadas a verem isso. Elas não estão preparadas e nem acostumadas para verem isso, queridos. Eles nunca viram o Rio Jordão ser aberto. Eles nunca viram o Rio Jordão ser aberto. Josué capítulo 4, versículo 7. Não precisa abrir. Se você quiser abrir, pode abrir. Diz assim: responderam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo, para que o povo de Israel possa lembrar que o Senhor nosso Deus fez o seu povo passar a seco diante do Jordão. Diga glória a Deus. Sabe por que você vai levantar memoriais? Para que as pessoas possam ver que o Deus que você serve não é um Deus de brincadeira. Para que as pessoas possam ver que o Deus que você está na presença dele, ele ama você tanto, ele te ama tanto, que ele quer abençoar a tua vida de uma forma sobrenatural. Ele ama tanto você que ele vai surpreender você. Eu vou repetir: Deus vai surpreender você. A Bíblia diz que aquilo que Deus quer dar para mim e para você, os meus olhos não viram, nem chegou nos nossos ouvidos e muito menos no nosso coração. Tamanha bênção que Deus quer liberar sobre a tua vida. É por isso que Deus permitiu para que Josué então preparasse este memorial. Josué capítulo 4 verso 9 diz assim: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até o dia de hoje. Diga glória a Deus. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que essas 12 pedras estão lá no Rio Jordão até o dia de hoje, para que o povo entenda o grande mover, o grande milagre que Deus fez na vida do povo dele. Queridos, pode aplaudir a presença do Senhor nosso Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Levante memoriais, queridos. Talvez o memorial que você vai fazer, talvez seja um altar na sua casa. Talvez o seu memorial seja você tirar foto de como era e de como vai ser. Talvez o seu memorial vai ficar gravado na sua lembrança. Talvez o seu memorial será você escrever, para que você entenda aquilo que o próprio Deus fez na tua vida. E eu quero repetir dizendo para você: Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você. Depois você leia o capítulo 3 e o capítulo 4, e você vai ver o que Deus fez na vida de Josué, e o que Deus fez na vida daquele povo. E eu quero partir para o encerramento dizendo: quando o povo de Deus se santifica, Deus opera maravilhas em seu meio. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã, a condição indispensável para mim e para você, para que essas maravilhas sejam feitas, é que nós possamos nos santificar, agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus. E esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida nesta noite, queridos. Eu volto a dizer: qual a área da sua vida que você precisa que haja santificação? Qual a área da tua vida que você precisa que Deus haja, para que você possa santificar diante de Deus? Santifica hoje, queridos, santifica hoje, santifica hoje. Eu quero que você fique com essa frase gravada no teu coração: a sua postura de hoje vai definir a sua vitória de amanhã.
Muda hoje a sua postura. Tenha uma postura de fé diante de Deus. Seja um homem ou uma mulher que jamais possam trocar aquilo que Deus tem para a tua vida por um pecado, mas que você possa se santificar sempre no Senhor, sempre no Senhor, sempre no Senhor. E eu quero desafiar você a esta semana: cumpra o seu jejum, queridos. A essa semana cumpra as suas 2 gentilezas. Essa semana põe o seu telefone para despertar e acorde às 2h59, porque eu creio que esses 21 dias será um divisor de águas na tua vida, uma vida antes do jejum e após o jejum, em nome de Jesus. Eu volto a repetir, esses 21 dias, esse mês de junho será um divisor de águas na sua vida, será um marco de Deus na tua vida, será o antes e o depois, assim como foi com Josué, o antes e o depois, assim será na tua vida, assim será na tua casa, em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você. Eu queria que você pudesse guardar essa palavra no teu coração. Eu queria que você pudesse guardar essa palavra e que você pudesse, na tua casa, que você pudesse depois ler esse texto, ler Josué capítulo 3, ler o capítulo 4, permita Deus falar ao teu coração, queridos. Você vai ver as grandes coisas que Deus fez através da vida de Josué. Você vai ver que pela obediência de Josué, Deus pôde fazer maravilhas na vida dele e na vida daquele povo. Eu queria que você fechasse os olhos. Você também que está em casa, feche os olhos. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Agora você vai falar com Deus. Você que está aqui na igreja, você que está em casa, fala: Deus, eu vou me santificar hoje, porque eu creio que o Senhor fará maravilhas na minha vida amanhã. Você vai dizer: Deus, eu me posiciono na tua presença hoje, porque eu creio que amanhã o Senhor fará maravilhas na minha vida, em nome de Jesus. Fecha os olhos, fecha os olhos. Comece a falar com Deus. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. A tua palavra foi pregada a nós nessa noite, Deus. A tua palavra foi liberada a cada um de nós essa noite, Pai. Deus, a tua palavra foi ministrada aos nossos corações, Pai. Assim como o Senhor foi com Josué, seja com cada um de nós, Pai. Assim como o Senhor foi com Josué, seja na vida de cada irmão, seja na vida de cada irmã, Senhor. Nós declaramos que nós vamos nos santificar hoje. Nós declaramos que hoje vamos fazer a parte que compete a cada um de nós, ó Pai, porque nós cremos que amanhã o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, Pai. E por isso, neste momento, eu abençoo a cada irmão. Neste momento, eu abençoo a cada irmã. Neste momento, eu abençoo a cada casa, a cada lar aqui representados, Pai. Eu abençoo a cada irmão que está conosco na página da igreja. Eu abençoo a cada irmão que está conosco no YouTube, a cada irmão que está conosco, Pai, no Instagram, no Facebook. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, abençoar essas casas, abençoar essas famílias, Deus. Nós liberamos sobre eles a bênção do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por alguns segundos, cante essa canção. Pai, nós cremos que seremos adorador por excelência, porque nós atravessaremos o nosso Jordão. Estamos com os olhos fixos na tua presença, Pai, porque nós sabemos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. E eu declaro que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todos sempre. Amém e amém, e graças a Deus, Senhor. Amados, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família grandemente. Vai em paz, e que essa semana seja uma semana profícua e abençoada, em nome de Jesus. Aqueles irmãos que foram sorteados com a cesta, vem aqui para frente que nós vamos dividir para você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.